Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco da inter-relação da odontologia com a parte hormonal. Muitas pessoas perguntam, puxa, mas por quê? O que tem a ver os meus hormônios com os meus dentes? Onde está essa relação? Eu vou citar dois exemplos, tá? E depois, se você tiver mais dúvida, você entra em box, ou pelo nosso WhatsApp. Nós criamos um WhatsApp só para tirar dúvidas, porque cresceu muito o número de perguntas e dúvidas, e aí embaixo no vídeo vai estar o número do nosso WhatsApp para você tirar dúvida, tá bom? Eu vou citar dois exemplos da inter-relação. Bom, no caso das mulheres, a mulher que faz uso de anticoncepcional rotineiramente, ela tem os hormônios esteroidais suprimidos, ou seja, ela começou a tomar anticoncepcional, os outros hormônios suprimiram, por isso que ela não engravida. Então a progesterona, os estrógenos dela vão abaixar. Bom, acontece que tem uma correlação muito forte isso com a odontologia. Por quê? Para a gente ter a manutenção do cálcio no osso, nós precisamos de duas coisas: a vitamina D, que no caso é hormônio, né, que é o colicalciferol, e os hormônios esteroidais. Os dois na região da tireoide, na paratireoide, eles vão atuar, né? A vitamina D junto com os hormônios esteroidais transformar em calcitonina, a formação da calcitonina. A calcitonina é o que segura cálcio no osso. Bem, se você está fazendo uma movimentação ortodôntica, eu tenho que me preocupar para você estar fazendo ortodontia. Por quê? Na movimentação ortodôntica, eu preciso de um nível bom ósseo, de calcificação. Então, o que acontece? Se eu não me preocupar com isso, ou se eu fizer de repente uma movimentação muito acelerada, ou muito brusca, e a pessoa toma anticoncepcional, ou ela não toma, mas ela tem uma supressão por conta da respiração, eu vou ter uma consequência lá na frente, às vezes uma consequência de recidiva, né? Ou de uma lentidão na movimentação, porque a movimentação ortodôntica depende muito da formação de osso, né? De um lado, quando você está com um dente aqui, outro aqui, você vai trazer para cá. De um lado você tem a compressão, a pressão, que é a reabsorção óssea, e do outro lado você tem a tração, que é a formação óssea. Então, se você não tem uma calcitonina num nível adequado, você vai ter problema com isso. Outro fator, eu vou citar três na verdade, né? Eu vou acrescentar mais um: implantes. Uma pessoa que tem uma deficiência de vitamina D e toma anticoncepcional, tem uma deficiência na parte hormonal, ela precisa de calcitonina para ter uma boa formação óssea em volta do implante. Então muitas pessoas perdem o implante por conta disso, de um déficit hormonal. Então é importante a pessoa que for submetida a um tratamento na parte de implantodontia, principalmente uma paciente que às vezes está na menopausa ou que está entrando na menopausa, ou uma outra que faz o uso, por exemplo, do DIU de Mirena, ou que faz o uso do anticoncepcional há muito tempo, é importante se preocupar com essa dosagem hormonal para depois ter uma eficácia melhor no tratamento. Vou dar um outro exemplo, o último exemplo, para não tomar muito tempo, né? Porque se deixar eu falo demais. Mas o que eu acho que é interessante é esse aprendizado, porque é a fisiologia do nosso corpo. Então, muitos chegam aqui no nosso consultório para o tratamento na reabilitação neuroclusal, na modulação respiratória. Mas aí no diagnóstico a gente presta atenção que essa pessoa está com déficit hormonal. O que vai acontecer? Aí no exame a gente avalia, o paciente está com uma perda óssea generalizada. Bruxismo, perda óssea generalizada, numa idade, por exemplo, de 44 anos, 45 anos, é muito cedo para ter essa perda óssea. Mas o porquê disso? Aí a gente avalia na anamnese, no questionário, a gente vai ver que essa pessoa faz o uso de anticoncepcional por muito tempo, né? Ou tem uma deficiência na produção hormonal, e a gente pede um exame hormonal e vê essa carência hormonal. Aí bate uma coisa com a outra, porque você tendo essa carência nos hormônios esteroidais, você vai ter uma maior reabsorção óssea, principalmente por conta do bruxismo. O seu bruxismo vai acelerar.
Olha como uma coisa está ligada à outra. E ao mesmo tempo o bruxismo pode ser causado pela deficiência respiratória. Né? Naquela depressão respiratória, você comprimir, sem contar o psicossomático, que é as intempéries que a gente sofre no dia a dia, da correria e de tudo mais. Então, uma coisa está totalmente, intimamente ligada à outra. Por isso que é importante, como eu sempre falo nos vídeos anteriores, se preocupe com a sua respiração, se preocupe com a sua mastigação, né? E se preocupe com a sua parte hormonal também. É importante você dosar os seus hormônios. Né? Isso previne uma série de doenças, porque os hormônios esteroidais, vamos dar um exemplo, testosterona, progesterona, estradiol, eles são anti-inflamatórios naturais que o nosso organismo produz. Os melhores anti-inflamatórios naturais. Então, se você causou um déficit nele, amanhã ou depois você vai ser cobrado por isso. Entendeu? Seja com uma perda óssea, uma perda dentária, né? Uma consequência mais danosa, porque a boca dá o primeiro sinal, mas amanhã depois você pode ter um problema de câncer por conta de uma deficiência respiratória, uma deficiência hormonal. Então, como eu sempre falo, previna-se. Faça um check-up. É muito mais barato, é muito mais rápido, muito menos doloroso. E aí você prolonga mais tempo a sua vida. Até quando você quer viver? Até quando? Até quando você vai se alimentar mal? Até quando você não vai se preocupar com seus hormônios? Até quando você não vai se preocupar com a sua respiração? Até quando você não vai se preocupar com a sua mastigação? Isso é fisiologia, tá bom? Obrigado. Gostou? Compartilha. Eu acho que é interessante. Não falo por mim, eu falo por outras pessoas, porque muitas pessoas na correria do dia a dia não entendem ou não se preocupam com essa correlação. Então compartilha com seu amigo, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu vizinho, com o seu primo, seu parente, tá bom? Isso é importante. Fica a dica, se preocupe com a sua alimentação, se preocupe com a sua respiração, né? E se preocupe com os seus hormônios. Tá joia? Obrigado, até logo.